Aqui mais uma vez para o nosso estudo das obras de André Luiz. Estamos lendo Sexo e Destino. Hoje vamos ver o capítulo 7 da segunda parte. 2 semanas precisamente sobre o desastre em Copacabana e Marita amanheceu preparada à desencarnação. Moreira inspirava piedade. Aqueles dias abençoados de ensinamento e dor lhe haviam alterado a vida íntima. Percebendo que a menina entrara nos derradeiros lances da decadência orgânica, chorava consternado. Marita desligava-se, pouco a pouco, de toda a relação com o mundo corpóreo. Nem mesmo o calor daquele amigo generoso que a sustentava, qual se lhe ofertasse um pulmão suplementar, a interessava mais. Conquanto imóvel, sentia-se agora lúcida, profundamente lúcida. Os olhos quedavam quase apagados, no entanto, o apoio magnético incessante lhe descerrava a luz da visão espiritual. Nos últimos 2 dias, atingira avançada renovação. Assinalava com absoluta clareza as palestras frequentes que Cláudio mantinha com os médicos e enfermeiros. Gravava as preces e os comentários de Agostinho e Salomão na hora do passe. De começo, ao experimentar que as mãos paternas lhe asseavam o corpo, desesperava, clamando de si para consigo que não se conformava com tanta humilhação. Lançava pensamentos de revolta contra o destino que ajungia àquele modo a um homem que odiava. Entretanto, à força de perceber-lhe a ternura reverente, expungindo-lhe as excreções que se lhe agarravam à epiderme ferida, acabou plantando no coração um sentimento novo. Enterneceu-se, transfigurou-se, ouvia-o falar em Deus e às vezes identificava-lhe os dedos a lhe roçarem a fronte, ao mesmo tempo que entremeava afagos e orações. Num dos minutos comovedores em que ela cismava, sem atinar com os motivos daquela transformação, Félix aproximou-se, acariciou-lhe paternalmente os cabelos em desalinho e disse, na convicção de quem centralizava todas as energias a fim de sugerir-lhe com êxito a atitude aconselhável. Filha, perdoa, perdoa. Ela registrou emocionada a voz desconhecida e recordou a mãezinha que a deixara no berço. Sim, concluía, somente o amor materno voltaria do túmulo para inclinar-lhe o coração incendiado à fronte da indulgência. Perdoar, monologou. Que outra coisa lhe competia fazer diante da morte? Sim, devia partir olvidando mágoas e afrontas. Reconhecia-se na armadura dos ossos a feição de pinto no ovo. Tênue pancada ou breve movimento conseguiria despejá-la e deveria sair, conquanto não soubesse para onde. Por que não seguir apagando as labaredas que lhe queimavam os sentimentos? Meditou naquelas mãos que a despiam, enxugando-lhe a pele molhada para vesti-la outra vez, com carinho, apenas vistos nas mães, quando tocam de manso os filhinhos doentes, e concluiu que lhe cabia desculpar, esquecer. Compadeceu-se, então, diante do pai, irrefletido. Perdoar-lhe, sim. Pensou nisso com o júbilo de quem achara uma bênção. Ele agora a respeitava, limpava-a, orava. Viveria na terra, talvez, carregando amargas penas, enquanto que ela viajaria para regiões que ignorava, apegando-se, porém, à confiança naquela voz que lhe impelia o espírito atribulado à calmaria do perdão. Rememorou-lhe o pranto da noite em que lhe declarara a paixão despropositada, tocou-se de entendimento. Pobre pai aquele que nunca desfrutava refúgio no próprio lar. Teria um cérebro normal um homem assim, varado em casa diariamente, qual se fosse um cão infeliz? Quem poderia saber se ele se aproximara dela na condição de um enfermo, buscando um lenitivo que não sabia qualificar na turvação dos próprios sentidos? Provavelmente havia recebido, na pensão de Cristina, o assalto de um louco e não a injúria de um homem. Por que não justificar o pai que se dementara? Reconstituir-lhe na memória os gestos de brandura e de amor
nos brincos da infância, Cláudia, que fora o único amigo, se chorava, em pequenina, recolhia-se-lhe no colo, buscando o regaço da mãe que não tivera. Demorou-se a revê-lo nas telas da imaginação, transportando-a nos braços para que se distraísse, admirando os bichos no jardim zoológico. Degustava de novo mentalmente os sorvetes que ele adquiria, prazeroso, nas tardes de verão. Recordava. Não, não, bradava-lhe a consciência. O pai não era perverso, era bom. Como recusar-lhe compaixão se Dona Márcia o abandonava, se Marina lhe evitava a presença? De certo sofrera muito antes de conturbar-se. Como não exculpar a loucura de uma noite num benfeitor de 20 anos? Por que não morrer abençoando semelhante dedicação? De que modo condená-lo se ele, Cláudio, prosseguia ali paciente e abnegado, tolerando-a? Recordou a mãe adotiva, imaginou-se frente à irmã e aspirou em espírito a reconciliação com elas. Quem afirmaria que Dona Márcia e Marina também não estivessem sob desequilíbrios ocultos? Quem diria com certeza que não fossem doentes? Naquele instante em que se harmonizava com Cláudio, queria igualmente conciliar-se com ambas. Estavam perdoadas todas as incompreensões e, no íntimo, pedia-lhes perdão por todos os dissabores que involuntariamente lhes tivesse causado. No desfile das reminiscências, Gilberto não faltou. A figura do rapaz surgiu-lhe na cabeça envolvida das doces vibrações do sonho que lhe constituía a luz da vida. Não conseguiria odiar a quem amava tanto. Gilberto teria encontrado razões para afastar-se dela. E também, naquelas reflexões graves e extremas, lhe aparecia na ternura revestido com a beleza de um companheiro amado e limpo. Ao enunciar esses pensamentos, Marita sentiu-se mais leve, quase feliz. Intentou movimentar-se, gritar ao pai que ela o considerava um homem de bem, que não lhe tinha motivo algum para acusá-lo, que os sucessos da moradia de Crescina tinham sido apenas um lamentável engano, que ela realmente morreria, rogando-lhe, no entanto, viver e continuar a ser bom. Contudo, só ao pensar no próprio soerguimento, teve a impressão de que se algemava a uma estátua. Nenhuma reação favorável nos membros hirtos, nenhuma voz na garganta que lhe parecia de pedra. Todavia, tão grande e tão heróico se lhe externou o esforço da alma renovada, que bagas de pranto lhe rolaram dos olhos, semi-mortos. Desde esse minuto solene de pacificação, começou a distinguir vagamente vozes e formas do plano espiritual, entre alegre e amedrontada, qual se estivesse acordando num clarão transpassado de bruma. Fitando-lhe o semblante orvalhado de lágrimas, Nogueira, reanimado, chamou o médico. Aquilo não seria indício de reação de melhora? O facultativo, porém, meneou a cabeça, circunspecto, e pediu mais tempo de observação, a fim de pronunciar-se, concluindo, no entanto, de si para consigo, que a menina se achava em condição pré-agônica, transtornada, delirante. Clareado o dia, que antecedeu a noite da desencarnação, o clínico prestimoso convidou Cláudio a entendimento e comunicou-lhe, por fim, que a moça não mais viveria muitas horas. Para a ciência, tudo terminava. Que ele, pai afetuoso e crente, orasse segundo a fé que alimentava no coração, buscando forças. Nogueira baixou os olhos e agradeceu, humilde. Telefonou para Agostinho e Salomão, participando-lhes o aviso. Os amigos vieram à noitinha. Rogou orassem por ele. Queria ser digno da fé que aceitara. Pela primeira vez, pediu um passe em favor de si mesmo. Baixou os olhos, espalmou as mãos para recebê-lo, imitando o gesto de uma criança infeliz, suplicando uma esmola. O velho farmacêutico e o negociante consolaram-se. Não seria justo reter a menina padecente num corpo qual aquele, deprimido e irrecuperável. No entanto, se ao despedirem, achavam-se ambos engasgados de emoção. Cláudio, mais desolado que nunca, às 9 horas solicitou licença para trancar-se.
queria estar só com a filha, dizer-lhe adeus. Ninguém recusou aquele favor, suplicado com humildade. Isolado à frente dela, Nogueira demorou-se a meditar. Recompunha o pretérito na memória, imaginando as estradas percorridas por ruínas das quais se via afastado para sempre. Entretanto, ao fixar a agonizante pelo amor purificado que lhe passara a dedicar, simbolizava na existência junto dele o futuro que lhe via distante. Entre o passado que lhe inspirava repugnância e o porvir na comunhão espiritual com a filha querida, sentia-se esmagado, sozinho. Enternecia-nos as recônditas fibras da alma contemplar aquele homem vergado ao peso do suplício moral, fugindo a recordações para entrar em prece. Os gritos inarticulados do peito jugulado de angústia, ao apelarem para Deus no silêncio do quarto, assemelhavam-se a cânticos de dor que as lágrimas sufocavam. Às 11, o irmão Félix e outros amigos, incluindo os Neves e Persília, estavam conosco. Em todos os semblantes, a expectativa discreta, com exceção de Moreira, que se agitava em pranto. O instrutor levantou-o num gesto de brandura, comunicando-lhe que a tarefa terminara, que não se deveria vitalizar por mais tempo aqueles pulmões que a morte começava a enregelar. O triste amigo obedeceu, em choro convulso. Em seguida, impondo as mãos naquela cabeça despenteada, Félix transmitiu-lhe substâneo calor. Marita senhoreou inopintada agilidade mental, supunha-se reviver, renascer, escutava os ruídos em derredor com extrema cuidade aditiva. O benfeitor abeirou-se de Cláudio, segredou-lhe algo. Certo sugeria-lhe conversar, despedir-se. Ignorando-se, tocado pelo mentor espiritual, vimo-lo revestido de estranha coragem. Nogueira ergueu-se, avançou 2 passos, ajoelhou-se ao pé da agonizante, pousou a cabeça rente ao corpo imóvel, mas a intensa emotividade traiu-lhe as energias. O pranto abalava-lhe os membros, ao jeito de tempestade sacudindo os galhos de um tronco prestes a cair. Marita percebia-lhe o afar do tórax, na escala ascendente dos soluços, desejou acariciá-lo, contudo, os braços se lhe figuraram parafusados à cama. Amparado nas forças magnéticas de Félix, que passou a apoiá-lo inteiramente, Cláudio cobrou ânimo, recolheu o exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, que deixara na cadeira próxima, e falou com voz trêmula. Filha do meu coração, se você me escuta, atenda a seu pai por piedade. Perdoe-me. Não sei se você sabe que estou transformado. Conheci Jesus, minha filha, e sei hoje que Deus é misericórdia, que ninguém morre, ninguém. Sei que a justiça está em nós mesmos, que sofremos pelos males que praticamos, mas Deus não nos recusa o resgate. Compreendo o mal que fiz a você. Sou um criminoso, mais nada. Pense, minha filha, no remorso que carregarei pelo resto da minha vida. Você sabe que vou agora caminhar sem ninguém, aguentando a solidão que mereço. Onde você estiver, compadeça-se de seu pai. Confie em Jesus e nos bons espíritos. Eles sabem que você não se suicidou. Sabem que sou um assassino. Ah, minha filha, pense nessa palavra assim tão triste. Assassino, auxilia-me a lavar essa mancha da consciência. Rogue por mim aos enviados do Cristo, para que eu tenha força de fazer o que devo fazer. Cláudio fez ligeira pausa, ao ver que o rosto da filha se cobria de lágrimas, e ansiando reconhecê-la, devolvida à própria consciência para que lhe assinalasse a renovação, guardou a íntima certeza de que ela o escutava, em plena lucidez, bendizendo-lhe os votos de melhoria. Aflito e expectante, na convicção de que se estava sendo ouvido e entendido, continuou. Apesar de tudo, filha querida, não fique triste com a minha súplica. Sou um réu, mas tenho esperança. Veja a revelação de Jesus que eu achei.
Em seguida, com as mãos trementes, num gesto de piedosa confiança, colocou-lhe o livro na destra inerme. A filha desperta registrou a presença do volume sobre os seus dedos inteiriçados e respondeu com pranto mais vivo, mais copioso. Nogueira, encorajado por aquela manifestação de inteligência, levantou a voz e rogou-lhe escutasse o que tinha a dizer. Declarando saber-se diante de amigos espirituais que lhe testemunhariam a sinceridade e certo de que empenhava a própria alma nas afirmações que se dispunha a formular, abriu-se a filha. Confessou ali diante dela todas as faltas de que se acusava. Relatou-lhe o drama de Aracélia, asseverou que sinceramente ignorava fosse ela filha dele, e que apenas viera a saber por informação de Márcia, porquanto leviano e inconsequente qual fora na mocidade, admitia erroneamente que Aracélia desempenhava o papel de companheira para vários homens. Participou-lhe que a esposa o chamara à realidade na noite horrível em casa de Crescina. Descreveu como se abatera, atormentado pelo arrependimento, desde que a vira prostrada, implorando-lhe perdão por havê-la induzido ao suicídio. Comunicou-lhe haver lido e aprendido muito sobre a reencarnação, desde o primeiro dia no hospital, e asseverou-se persuadido de que ambos se achavam ligados, através de múltiplas experiências. Disse que a paixão alimentada por ele teria sido fruto da invigilância e da crueldade que ainda trazia no coração. Acrescentava, porém, ali, ante os padecimentos dela, que lhe constituíam sentença de dor inapelável, que prometia regenerar-se, por mais áspero o reajuste fosse. Fim da longa exposição que Marita assinalou, compungidamente, frase por frase, Nogueira retirou o livro da mão pequenina e descarnada, rematando em choro convulsivo. Tenho orado e tenho recebido a misericórdia de Deus para mim, malfeitor. Mas, se a bondade infinita me pode favorecer ainda, com nova esmola, abençoe-me, filha querida. Dê-me um sinal de benevolência antes de partir. Se você está ouvindo, o réu que sou, acompanha-me nesse desejo. Ore também. Rogue a Deus forças, mova um dedo só, para que eu saiba que você perdoou seu pai. Não me deixe na incerteza. Agora que vou recomeçar o destino, entregue as consequências de minhas próprias faltas. Registrando os soluços paternos que lhe revolviam a alma, a jovem associou-se-lhe aos votos. Desejou ansiosamente e veementemente satisfazer-lhe o pedido. Perdão, perdão. A palavra ressoava-lhe no espírito à maneira de cântico que descesse do céu, ecoando nas paredes em torno. Perdão, aquelas 6 palavras enfileiradas em forma de sons, pareceram-lhe música da eternidade que estivesse sendo executada no firmamento, em trompas de estrelas, cujos brandos acentos se alinhavam o coração. A pobre menina concentrou todas as energias num pensamento de confiança e de gratidão a Deus e rogou mentalmente: perdão, Senhor, perdão para meu pai, perdão para mim, perdão para todos os que erraram, perdão para todos os que caíram. Aguçaram-se-lhe as percepções e sentiu-se como que banhada em alegria inefável. Contemplou Cláudio distintamente agora, fitou Moreira em lágrimas e, alongando a atenção mais serenamente em derredor do leito, viu-nos a todos. Félix, em silêncio, endereçou-lhe eflúvios magnéticos a determinada área cerebral e Cláudio, atônito, viu a destra inerme levantar-se. Agoniado e reconhecido, tomou avidamente aqueles pequenos dedos frios e quis dizer obrigado, meu Deus, tentando debalde movimentar a garganta que os soluços embargavam. Contudo, em lugar da palavra dele, foi a voz de Félix que se ergueu de nosso lado, arrebatando-nos em prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos a felicidade que nos concedeste na lição do sofrimento destes dias de trabalho e expectação. Obrigado, Senhor, pelas horas de aflição que nos clarearam a alma, pelos minutos de dor que nos despertaram as consciências.
Obrigado por essas 2 semanas de lágrimas que se realizaram por nós, o que não nos foi possível fazer em meio século de esperança. Em te alçando nosso agradecimento e louvor, pedimos ainda, lança por misericórdia a tua bênção na irmã que se despede e no companheiro que ficará. Transfunde-lhes o pesar de renovação, a mágoa e regozijo. Recebe-lhes o pranto como sendo oração, que te elevam, aguardando-te a paz no caminho. Entretanto, mestre, não te exoramos a piedade, somente para eles, irmãos bem-amados, que consideramos filhos da própria alma. Suplicamos-te arrimo para todos os que resvalaram nos enganos do sexo, desorientado, quando nos ofereceste o sexo por estrela de amor a brilhar, assegurando-nos a alegria de viver e garantindo-nos os recursos da existência. Consente, Senhor, possamos relacionar diante de Ti aqueles irmãos que as convenções terrestres tantas vezes se esquecem de nomear quando Te dirigem o coração. Abençoa os que se tresmalharam na insana ou no infortúnio, em nome do amor que não chegaram a conhecer. Socorre nossas irmãs entregues à prostituição, já que todas nasceram para a felicidade do lar. Corrige com tua munificência os que as impediram de ir para a viciação das forças genésicas. Acolhe as vítimas do aborto arrancadas violentamente ao claustro materno dentro dos prostíbulos ou em recintos que a impunidade acoberta e retifica sob teu auxílio as mães que não vacilaram asfixiar-lhes ou degolar-lhes os corpos em formação. Restaura as criaturas sacrificadas pelas deserções afetivas que não souberam encontrar outro recurso senão o suicídio ou o manicômio para ocultarem o martírio moral que lhes transcendeu a capacidade de resistência. Compadece-te de todos aqueles que lhes escarneceram da ternura, transformando-se quase sempre em carrascos sorridentes e empedernidos. Protege os que renasceram desajustados no clima da inversão, suportando constrangedoras tarefas ou padecendo inibições regenerativas, e recupera os que se reencarnaram nessa prova, sem forças para sustentar as obrigações assumidas, afogando a existência em devassidão. Recolhe as crianças que foram ser viciadas e renova, com a tua generosidade, os estupradores que se animalizaram, inconscientes. Agasalha os que rolaram na desencarnação prematura por efeito de golpes homicidas, nas tragédias da insatisfação e do desespero. Ampara os que lhes tornaram os verdugos padecentes, vergastados pelo remorso, seja na liberdade atazenada de angústia ou no espaço estreito dos calabouços. Mestre, digna-te reconduzir ao caminho justo os homens e as mulheres, nossos irmãos, que, dominados pela obsessão ou traídos pela própria fraqueza, não conseguiram manter os compromissos de fidelidade ao tálamo doméstico. Reequilibra os que fazem da noite pasto à demência. Conforta os que exibem mutilações e moléstias resultantes dos excessos ou dos erros passionais que praticaram nesta ou em outras existências. Reabilita a cabeça desvairada dos que exploraram o filão de trevas do lenocínio. Regenera o pensamento insensato dos que abusaram da mocidade, propiciando-lhe entorpecentes. E sustenta os que rogaram antes da reencarnação as lágrimas da solidão afetiva e as recebem na terra por medida expiatória aos desmandos sexuais a que se afeiçoaram em outras vidas e que muitas vezes sucumbem na inanição e desalento em cativeiro familiar sob o desprezo de parentes insensíveis a cuja felicidade consagraram a juventude. Senhor, estende também a destra misericordiosa sobre os corações retos e enobrecidos, desperta os que repousam nos ajustes legais acatados nas organizações terrestres, esclarece os que respiram em lares revestidos pela dignidade que mereceram a fim de que se tratem com humanidade e compaixão
os que ainda não podem guardar-lhes os princípios e imitar-lhes os bons exemplos. Ilumina os sentimentos das mulheres engrandecidas pelo sacrifício e pelo trabalho, para que não desamparem aquelas outras que, até agora, ainda não conquistaram a maternidade premida pelo respeito do mundo e que tantas vezes lhe suportaram a brutalidade dos filhos nos lupanares. Sensibiliza o raciocínio dos homens, que encarneceram honrados e puros, de modo a que não abandonem os jovens desditosos e transviados. Senhor, não consintas que a virtude se converta em fogo no tormento dos caídos, e nem permitas que a honestidade se faça gelo nos corações. Tu, que desceste as vielas do mundo para curar os enfermos, sabes que todos aqueles que jornadeiam na terra, atormentados pela carência de alimentação afetiva ou alucinados pelos distúrbios do sexo, são doentes e infelizes, filhos de Deus, necessitados de tuas mãos. Inspira-nos em nossas relações uns com os outros, clareia-nos o entendimento para que saibamos ser agradecidos à tua bondade para sempre. Quando Félix emudeceu, o compartimento demorava-se invadido pelo clarão que se lhe exteriorizava do peito. Contudo, não éramos somente nós, os comandados dele, que trazíamos ali o espírito subjugado por intensa emoção. Todas as entidades desencarnadas em serviço no estabelecimento, mesmo as que se vinculavam a outros cultos religiosos, se perfilavam à frente do acanhado recinto, discretas e atenciosas. Espíritos ignorantes e vampirizadores em trânsito nos sítios adjacentes acorreram para junto de nós. Atraídos pelos jorros de luz solar que o aposento irradiava em todas as direções, muitos deles, a curta distância, baixavam a fronte emocionados e reverentes. Aquele quarto da venerável instituição socorrista, em plena noite, na Rua do Resende, assemelhava-se a fulgurante coração de alvenaria, constelado de amor. Cláudio nada ouvia, mas empolgado pelas vibrações balsâmicas do ambiente, chorava de manso, percebendo a mão gélida que se colara dele, afrouxando a pressão do adeus. Agoniado, fitou o semblante da filha e notou que o pavor da morte nele esboçava o derradeiro sorriso. Levantou-se e cerrou cuidadosamente aquelas pálpebras fatigadas, orvalhando-as de lágrimas. No entanto, renteando com ele, Moreira não continha os soluços. Telmo aplicava passes anestesiantes à jovem, e um médico espiritual que nos incorporava no trabalho de equipe cortou os últimos ligamentos que ainda retinham a alma cativa ao corpo inerme. Quando viu Marita liberta e agasalhada nos braços de Félix, figurando-se criança cansada e adormecida, Moreira, na aflição e na humildade dos que se olvidam integralmente para destacarem os que mais amam, indagou o desolado. Irmão Félix, que farei doravante? Inútil como sou? Moreira, respondeu o instrutor, abençoando-o com o olhar. Somos uma família só. Muito em breve terás o necessário, de modo a retomar ao convívio de Marita, que pede agora paz e refazimento. Mas antes, somos nós, os companheiros, que te pedem auxílio. Marita sofre, precisamos libertá-la. Contamos contigo como quem tudo espera de um amigo, de um irmão. O ex-assessor de Cláudio, ansiando patentear correta submissão, pôs-se genuflexo e deixou pender a fronte, confundindo ao reconhecer que o orientador lhe rogava sanar uma brecha para ele. Moreira havia agravado e prometeu, em pranto, atender a obrigação que se lhe indicava. Tudo o que anelava agora, acentuou, era aprender, auxiliar, dedicar-se para o bem, trabalhar. Felizes da terra, quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhes acelerares a morte.
ladeando esses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos nobilitantes, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Ignorais, por ora, o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajor que aspira a examinar os caminhos percorridos antes do regresso ao aconchego do lar. Se não vos sentis capacitados a oferecer-lhes uma frase de consolação ou de socorro, de uma prece, afastai-vos e deixai-vos em paz. As lágrimas que derramam são pérolas de esperança, com que as luzes de outras auroras lhes rociam a face. Esses gemidos que se arrastam do peito aos lábios, semelhando soluços encarcerados no coração, quase sempre traduzem cânticos de alegria à frente da imortalidade que lhes fulgura do além. Companheiros do mundo, que ainda trazeis a visão limitada dos arcabouços da carne, por amor de vossos sentimentos mais caros, dai consolo e silêncio, simpatia e veneração aos que se abeiram do túmulo. Eles não são as múmias torturadas que os vossos olhos contemplam, destinadas à lousa que a poeira carcome. São filhos do céu, preparando o retorno à pátria, prestes a transpor o rio da verdade, a cujas margens um dia também vós chegareis. Ao entardecer, Agostinho e Salomão acompanharam Cláudio e os despojos da filha até o Caju. O Caju é um cemitério no Rio de Janeiro. Cerimônia simples que a prece consagrou. De volta, Nogueira acabrunhado despediu-se dos amigos na Cinelândia, tomou um táxi para o Flamengo. Alcançou o prédio, subiu e, sequioso de companhia, abriu a porta, vasculhou a peça por peça e sentiu frio no corpo e na alma. O apartamento deserto, não havia ninguém. Meus amigos, este livro tem páginas dramáticas, páginas escabrosas, páginas sórdidas, mas também tem páginas maravilhosas, importantíssimas, todas elas. Vamos às observações. Vemos como aceitar o momento adequado para o desencarne é tão importante. Se Marita tivesse desencarnado imediatamente, teria partido com o ódio de Cláudio, acarreando situações difíceis para outras oportunidades de resgate. Mas ficando mais uns dias, pôde perceber a transformação de Cláudio e mudando suas impressões sobre ele. Pensou Marita, acabou plantando no coração um sentimento novo. Enterneceu-se, transfigurou-se, ouvia-o falar em Deus e às vezes identificava-lhe os dedos a lhe roçarem a fronte, ao mesmo tempo que entremeava afagos e orações. A prece de Félix listou inúmeros dramas relacionados ao sexo desequilibrado, e o brilho de suas vibrações atraiu tantos e levou a emocionantes momentos. Espíritos ignorantes e vampirizadores em trânsito nos sítios adjacentes acorreram para junto de nós, atraídos pelos jorros de luz solar que o aposento irradiava em todas as direções, e muitos deles, a curta distância, baixavam a fronte emocionados e reverentes. Vimos como Moreira abrandar o coração com os padecimentos de Marina e sua dedicação durante as 2 semanas em que se demorou em desligamento. Irmão Félix, que farei doravante, inútil como sou? Félix o consola e estimula ao trabalho no bem, pede para ajudar na recuperação de Marina e prometendo logo poder juntar-se a Marita. Felizes da terra, quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhes acelerardes a morte. Vimos a importância das oportunidades de reajustamento nos momentos finais. Décadas de sofrimento podem ser evitados por um perdão sincero e reconsideração de culpas sentidas. Para eles resolverem essa situação, talvez fosse preciso mais de uma encarnação, quando tudo foi resolvido em 2 semanas. Portanto, meus amigos, vamos aceitar as situações como elas se apresentam.
A espiritualidade maior sabe o que precisamos para evoluirmos, para aprendermos e para nos redimir. Foi um prazer estar com vocês. Esse capítulo foi de muito difícil leitura, mas seguimos adiante. Um grande abraço, eu espero todos vocês no próximo capítulo.